assistiu muito pouco tempo mesmo, e que acho que a bateria tomou mais tempo da gravação, e que o André, como era o último a gravar, é o que mais sofreu, porque ele teve que gravar tudo em pouquíssimo tempo, e ele gravou a maioria no primeiro take. É verdade isso? Vocês confirmam isso? Fala galera, aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. E sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar. Porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos. Divulgue os nossos vídeos. Divulgue a nossa vaquinha. Que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá. Vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. E quanto tempo depois desse show vocês entraram em estúdio para gravar? Não, então, isso daí, ó, pensa, deve ter sido... A gente começou a gravar, esse disco saiu em 18 de maio, a gente deve ter gravado no começo do ano aí e tal. Então, esse show... Foi em janeiro, fevereiro. Não, Cambuci, né? Foi no final do ano, isso. Não, o show foi final do ano. Foi final do ano, é verdade. Depois até vejo, Anderson, eu acho que eu tenho esse flyer. Porque... a gente foi lá e o pessoal da Rock Brigade falou assim, olha, a gente quer gravar vocês, mas a gente vai lançar o disco do Voodoo antes. Então, na verdade, a gente gravou de Conflict. Então, e foi o disco do Voodoo que o André participou, não participou desse disco? Fez uns backings? Foi esse disco, não foi? Ou foi o depois? Não sei. Eu lembro que o cara... É bem obscuro essa história. Ele fez uns backings lá. Pode ser. O André Canhão. Não, o André Matos. O André Matos. Ah, não. Quem produziu os sons foi o André Canhão. Sim. Tanto que mas teve depois... Então, gravou o Voodoo primeiro, que depois que foi vocês, depois que foi o Soldiers, é isso, né, Felipe? Tanto que o vocalista do Voodoo, que era o Andrews, né, que hoje é DJ da Rádio Eldorado, o André Góes, né? E ele também, junto com o Lonnie Dover, que era um cara do Angel, o Robson do Performance, e acho que os três, e o André gravaram os backings da música Soldiers, vários backings do disco Soldiers. Olha que legal. Não, só uma... O pessoal conhecia, tinha os 3 Vs, né? O Voodoo da Rock Brigade, o Vulcano e o Viper. É verdade. O Vulcano já tinha gravado, o Vulcano que era mais pesado. Antes, né? Antes já era. E aí o André tirou leite de pedra, porque o André Canhão, que produzia o Amigo, super, até vendo no documentário do Viper, o André falando sobre... ele foi até... Ele é DJ, tem revistas, e ele conseguiu tirar, porque na época não tinha produtor de heavy metal, de rock, né? No geral era já difícil. Consegui aquele estúdio também, foi no Cambuci, a gente conseguiu o que pôde ali, de uma forma bem honesta, ele conseguiu pegar esse som. Mas foi a indicação da Rock Brigade que fosse o André Pomba, que fosse o produtor do disco? Na verdade, foi assim. Foi assim. Eu não lembro. Como o Voodoo ia gravar antes, como o Vulcano, na verdade, como o lançamento do Vulcano era um disco ao vivo, e ele já estava um disco meio pronto, eles já tinham gravado, então não tinha muito o que fazer, era um disco ao vivo e tal. Então, como o Voodoo ia entrar no estúdio antes, o Voodoo, o Pomba, né? Por ser um cara que prestava atenção, um cara detalhista e tal, ele acabou aprendendo bastante coisa. Então, a gente meio que... O disco é produzido pelo Viper. Ele tinha já feito produções assim, do próprio Voodoo, se eu não me engano. Ele tinha uma noção maior
de música. Como ele tinha feito o Voodoo... Como ele tinha feito o há pouco tempo, então acabou sendo uma opção. A gente tinha um técnico tinha o técnico do estúdio. Tinha um técnico do estúdio, um cara chamado Pepeu, né? Pepe. Tem no encarte. Ele que conhecia bem o estúdio, então, assim, na época você não levava. Hoje, quer dizer, faz muitos anos, você leva uma equipe toda tua, o produtor, mas naquela época tinha um estúdio e tinha um cara que só ele mexia ali e conhecia bem a mesa. Era um engenheiro. Era um engenheiro. E ali era do estúdio. Aí veio como produtor o André. Mas a gente já tinha muito na cabeça as músicas, então a gente já tinha ensaiado bem, a gente já sabia. É diferente quando a gente foi gravar outros discos, e claro que o André ajudou muito, ele fez, como eu disse, o André Caim, o Pomba, foi essencial, assim, até porque ele era um pouco mais velho, mas assim, a diferença era pouca, mas ele tinha mais experiência. E a gente não tinha ninguém ali que conhecesse esse negócio mais... Mas ele não se meteu muito nas músicas. Como depois de um tempo você vê que acontece, você trocar uma ideia com o produtor, as músicas já estavam meio prontas. Então assim, a gente só ele convidou algumas pessoas. Vocês tinham pouco tempo para gravar também, né? Mas foi mais ou menos isso, né? Sobre o lance de pouco tempo, isso é legal vocês falarem, que o Pomba contou pra gente que vocês tinham muito pouco tempo mesmo, e que acho que a bateria tomou mais tempo na gravação, e que o André, como era o último a gravar, é o que mais sofreu, porque ele teve que gravar tudo em pouquíssimo tempo, e ele gravou a maioria no primeiro take. É verdade isso? Vocês confirmam isso? Não sei se no primeiro take, mas com certeza ele ficou meio espremido aí no final. Porque assim, a gente tinha a bateria, que era sempre vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles dos discos nacionais, né? A bateria era sempre um som muito ruim, assim. Era muito difícil tirar som de bateria, né? Ainda é hoje, claro, mas na época ninguém sabia muito direito como gravar a bateria bem. Os discos que você pegar na época, os discos assim, Chave do Sol, Árpia, a bateria tem um som meio que de lata, assim. Então a gente acabou gastando muito tempo nisso. Depois o Pete gravou rapidinho, né? O Pete gravou quase tudo também de primeira. Eu acabei gravando as bases, a gente dobrava, o Ives, eu e o Ives as guitarras. A gente gravou rápido, no geral. Como a gente tinha que gravar um tempo para... Como a gente tinha que guardar um tempo para mixagem, então realmente o André ficou meio espremido. Mas eu acho que ele não foi nada assim... que ele ficou mal por isso, porque ele tirou de letra, assim, ele foi super bem. A única coisa mais curiosa que tem da gravação assim em si é que na música heavy rock, né, como ele já estava com a voz meio, foi uma das últimas músicas, ele estava com a voz meio estourada e ele decidiu cantar para estourar mesmo, né, para ficar uma coisa bem rasgada, e daí ele detonou a voz assim, daí acho que foi... Ei, Felipe, eu acho que a gente fez back em algumas músicas, mas nessa todo mundo em HR, né? A gente fez. Sim, mas o André realmente ficou com. A gente gravou, teve a bateria, claro que demorava mais, então você até montar aquela coisa toda aí, grava, faz a guia, todo mundo vai junto. Você acaba repetindo muito. Então, quando eu e o Felipe fomos gravar, a gente já tinha repetido várias vezes, porque tinha que tocar, né? Para a bateria, para o baixo, né? Então a gente meio que gravou o pitch rápido também, muito bem. A gente gravou na sequência, foi o Cássio, o pitch, a gente, e sobrou, claro, a gente não tinha aquele tempo. Não sei se foi todas de cara, que nem o Pomba disse, mas a maioria ele conseguiu, porque assim, não era só cantar a parte da música, não tinha muito aquele negócio. Você podia recortar e colar. Hoje você tem um Pro Tools, pega. Não, você tinha que ir do começo ao fim, né? Um errinho ali já volta tudo. E era na raça, que nem a gente está falando, isso faz uma diferença enorme. Ter vontade. Então a gente estava com vontade. E ficou um tempo
para o André, no final, ele, não sei todas as músicas, algumas ele acho que fez na primeira ou na segunda tomada, mas também tinha os backs que ele tinha que fazer, ou fazer uma dobra de vozes. E aí e o tempo da mixagem, porque também tinha um prazo, né? Era Rock Brigade, então a gente tinha que mostrar e tinha que acabar tal dia. Era mais ou menos isso, e deu tudo certo. E aqui está o disco. Felipe, fale. Não, eu ia falar isso, que geralmente que a bateria deu muito trabalho, porque a bateria era uma coisa que a gente não conseguia emendar, né? Hoje é muito fácil com o Pro Tools, você cola as coisas no computador. Mas na época, eu estava fazendo isso numa fita num tape, né? Numa fita de 4 polegadas, acho que era. Então, se o cara parasse, se errasse, ele tinha que começar de novo do começo. Na guitarra, você até, de certa forma, conseguia. Né? No vocal um pouco, mas na bateria não. Por isso que tomou tanto tempo. E quantas partes, né? As músicas do Soda, estava vendo aqui, Felipe, a gente lembrando, tinham várias partes. Então, assim, tipo, você estava lá quase no final, ali, de repente, para acabar a gravação, puta. E olha que a gente foi bem ensaiado. Eu lembro que a gente saiu bastante no nosso prédio, depois no estúdio, mas são músicas às vezes longas, né? Tinham algumas partes mais que a gente tinha que lembrar mais. E HR realmente, a voz do André já estava no final. Vamos que vamos, e deu certo, né? Porque funcionou. O mais curioso e a HR virou um hino do Viper, né? E o mais curioso, assim, o estúdio que foi gravado foi o estúdio Guidon, né? Não sei se vocês sabem disso. Mas era um estúdio, né? Na época era escasso de estúdios, né? Os estúdios mais apropriados para gravar metal. Tinha muito estúdio sertanejo, né? Era o estúdio Guidon, que inclusive o Angra gravou a primeira demo no mesmo estúdio. Não sei se vocês sabem disso. A primeira demo do Angra foi gravada no estúdio Guidon. Acho que vocês não sabem disso, né? Não sabia, não tinha nem noção. Foi gravado no mesmo estúdio onde foi gravado o Soul of Sunrise.